Dri, por que você não fala sobre o arrebatamento? Bom, eu não falo sobre o arrebatamento porque eu entendo que tem muitas pessoas na minha página que não têm não compartem com a mesma crença que eu. Só que se nós estamos caminhando para a verdade, temos que aprender a verdade, a gente tem que encarar também tudo que foi dito em mentira, tudo que foi feito escondido e o motivo por quê, né, de tanta divisão entre a igreja. Nós, cristãos, temos que seguir uma só doutrina, uma só crença. Assim foi dito por todos os discípulos. E a doutrina da pré-tribulação veio de um moço que se chama John Nelson Darby. E no ano de 1830 foi quando ele criou essa ideia, quando ele fez essa ideia, que espalhou nos Estados Unidos, e todos os pastores daqui pregam e ensinam essa doutrina. Isso só começou no meio do século XX aqui nos Estados Unidos. Até então não tinham essa doutrina. Então a doutrina, né, a teologia dessa ideia que foi tão popular, que ainda é popular, né, só começou a partir do ano 1830. Então você pensa assim, Jesus veio, ensinou os discípulos tudo que ele tinha que ensinar. Todos eles tinham a mesma prática, foram pelo mundo, espalharam pelo mundo com a mesma prática. Por que então aconteceu não só, né, essa falha da nossa crença, por mais que a gente tenha a mesma fundação, né, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus veio né, em corpo, que é nosso Salvador, etc e tal. Pare e pensa um minuto. Quantas igrejas hoje seriam fechadas por esse ensinamento e fundamento só? Imagina. Aí o que que esse moço fez? Depois que os discípulos todos, né, começaram a pregar pelo mundo, falar sobre as crenças, né, o que Jesus queria que eles fizessem, veio esse moço. No ano de 1830, ele não só fez esse movimento, criou esse movimento, como ele também fez uma Bíblia. Ele traduziu uma Bíblia que chama Derby Bible, né, a Bíblia da Derby. Ele traduziu ela do hebreu e do grego para o inglês. Uma tradução que ele, na cabeça dele, fez. Que, por sinal, a tradução da Bíblia em si, ela não é mal. Ela não está mal. Só que lá, no último livro da Bíblia, quando Jesus está falando com o apóstolo João, ele fala: maldito é o homem que muda ou troca, adiciona ou remove qualquer palavra nesse livro. Aí vamos dizer que ele não trocou nada, não mudou nenhuma palavra da Bíblia, né? Mas de onde então, ou por que ele criou na cabeça dele todo esse movimento que hoje são não sei nem quantas denominações que acreditam que do nada nós, cheios de pecado, não ainda arrependidos, sem estar purificados, vamos entrar no reino dos céus. Mas e aí? O que mais que ele fez? Ele fez uma Bíblia que, por sinal, foi 125 anos depois das Bíblias que já existiam. Ok, de boa. Ele fez uma Bíblia, trocou ela para o hebraico, do hebraico para o grego, para o latim, para o italiano, para o francês. Perfeito. Ele era um homem de Deus, seguia a palavra de Deus, fazia jejum, ia à igreja. Ok, sem problema. Só que ele também fazia parte de uma comunidade chamada Plymouth Brethren, que é uma irmandade
maçônica que foram não conformistas ao cristianismo que existia já antes. Foi por isso que veio não só dele, do moço John Nelson, mas também foi criado antes o movimento protestantista, que era você ser contra uma lei que já existia. Talvez não deveria falar uma lei, mas uma doutrina, né? Um ensinamento. Então não foi só ele não ser um não conformista, não foi só ele ter criado essa ideia, né, do arrebatamento, não foi só ele do movimento protestantista, ele fez uma outra seita, né, um outro ensinamento que era protestantista anglicano, que era solo escritura, que é a palavra, né, em latim, que é só o que diz a Bíblia, mas ele foi totalmente contra o ensinamento da Bíblia. Então, como que você, hoje, cristão, quer participar do movimento protestante? Quando a palavra protestante significa você protestar contra uma doutrina que já existe, ou anglicano, maior ainda. Porque quando você está protestando contra uma coisa que já existe, você está confirmando que sim, existia uma coisa antes do que o que você acreditava, mas que você está escolhendo seguir um outro caminho. Pela palavra só, né? Só pela palavra. Eu tô falando o que significa protestar, né? Você ser contra alguma coisa que já existe. Então, não só você já está afirmando, você sim está afirmando que existe uma doutrina, uma lei, um ensinamento antes do qual você hoje decide ir contra esse movimento. Então, a palavra é muito simples. E outra, se a gente for só pelo que o judeu hoje acredita, o judeu não acredita em um arrebatamento. Eles primeiro negam a Jesus Cristo.